esse alívio que tanto mundo quer, que tanto mundo, meu Deus, está precisando, mas esse alívio só recebe aqueles que ouvem a tua voz, aqueles que vêm para a tua presença arrependido, querendo mudar de vida, entregando a vida para aquele que conhece todas as coisas, aquele que pode tudo. Então venha nessa manhã, meu Pai, venha nessa manhã visitar o teu povo, venha nessa manhã e estende as tuas mãos aqui para essa casa de oração, aonde o Senhor congregou a tua igreja, e opera milagres aqui em nome de Jesus. Vai recebendo aí, igreja, vai recebendo renovação, vai recebendo curas, milagres. É pela fé que nós recebemos, porque Jesus disse que é pela fé que nós alcançamos, é pela fé, tudo é possível. Aquele que crê, nesse momento, Jesus está visitando teus familiares, a tua parentela. Nesse momento, Jesus está visitando teus vizinhos, teus amigos. Milagres estão acontecendo. Bendito seja o teu nome, Senhor. E eu já te agradeço, Pai, pelo Senhor estar operando aqui nesse lugar, por ter trazido o teu povo para essa casa aqui, para ser abençoado pelo Senhor. E eu profetizo sobre eles as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha encher a tua igreja com a tua glória, Senhor. Meu Deus, glorificamos o Senhor, meu Pai, nesta manhã de ceia, esse ato, meu Deus, simbólico, que lembramos, meu Deus, a tua morte na cruz, Senhor Jesus. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, para relembrar, Pai, as tuas maravilhas. Meu Deus, e que o Senhor nesta manhã visite o coração da tua igreja, esse povo que vieram aqui buscar, meu Deus, pasto verdejante, vieram se alimentar, meu Senhor, da tua palavra, Pai. Meu Deus, porque temos a certeza do Deus a quem servimos, o Deus que tudo faz, que tudo pode, o Deus que opera milagres e maravilhas, Senhor. O Senhor é Deus, meu Pai, que faz a estéril, meu Deus, ter filhos, meu Pai da luz. O Senhor é Deus que faz, meu Deus, o cego enxergar, o mudo falar, Senhor, o coxo se levantar, Senhor. Porque o Senhor é soberano, meu Deus. E nessa manhã aqui estamos para te glorificar, meu Pai. E tendo a certeza, meu Senhor, que o Senhor visita, meu Deus, cada coração. O Senhor está fazendo a tua obra neste momento, meu Pai. Ah, Senhor, tu és maravilhoso, meu Pai. Meu Deus, nessa manhã, meu Deus, colocamos diante do Senhor, meu Deus, todas as nossas preocupações. Meu Deus, todos os nossos medos, as nossas dificuldades, Senhor. Ah, Senhor, porque reconhecemos quanto somos pequenos e falhos, meu Deus. E por isso estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, o Espírito Santo. Reconhecendo a nossa pequenez diante de Ti. Reconhecendo o quanto precisamos do Senhor. Meu Deus, sem o Senhor não somos nada, Pai. Não podemos dar um passo sequer se não for com a Tua presença, se não for com a Tua misericórdia. Contemplando isso, meu Deus, quando, meu Deus, o dia amanhece. Contemplamos, meu Deus, a Tua face, Pai. Podemos Te ver em todo momento, até mesmo nos cantos dos pássaros, meu Senhor, reconhecemos a Tua presença e a Tua misericórdia, porque o Senhor diz que toda manhã, Senhor, a Tua misericórdia é renovada, e estamos aqui buscando, meu Deus, essa misericórdia, aleluias. Meu Deus, que nessa manhã, meu Pai, a igreja que ora aqui juntamente conosco, Senhor, o Senhor atenda a oração de cada um, a cada pedido, Senhor, que nesta manhã o Senhor visita, meu Deus, a parentela do Teu povo, Senhor, levando consigo, meu Deus, a libertação, Senhor, a salvação a eles, meu Deus, e tira, meu Senhor, o meu Deus, aquele que necessita, meu Pai,
da tua presença, que o Senhor venha estender as tuas mãos, Senhor, e tire do coração dele a dureza, Pai. E eles venham reconhecer, meu Deus, que o Senhor é Deus, e o Senhor é grande nessa terra, meu Deus. Agradecemos o Senhor pela tua obra feita neste momento, meu Deus. E que o Senhor continue agindo de misericórdia. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Levanta as suas mãos aos céus, igreja, e receba a cura em nome de Jesus. Receba a renovação nessa manhã. Receba as bênçãos que você tanto necessita, porque é Ele quem supre as nossas necessidades. Jesus veio trazer vida e abundância para nós. Viva essa vida aqui nessa terra em nome de Jesus e na eternidade para todo sempre. E você que crê, diga eu creio. Diga amém e glorifica Jesus bem forte. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, igreja. Pode sentar, amados. Que maravilha, hein, gente? Adorar o Senhor logo cedo pela manhã, né? São as primícias. É maravilhoso ou não é trazer as primícias para o Senhor? As primícias é o nosso primeiro culto. É quando nós nos apresentamos diante de Deus para oferecer o que nós estamos oferecendo aqui. Amém? E pode ter certeza que você vai sair daqui abençoado e levando muitas bênçãos para sua casa. Hoje, Santa Ceia do Senhor, dia especial, quando nós nos reunimos para oferecermos ao Senhor esse culto tão maravilhoso que nos abençoa. Abra sua Bíblia aí na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Eu quero nessa manhã falar sobre o sangue. É isso mesmo que você ouviu. Daqui a pouco, depois da palavra, nós vamos estar comendo do pão e bebendo do cálice, fazendo exatamente o que Jesus nos ordenou. E o sangue que eu falei, ele se refere ao sangue de Jesus. Quem foi sarado aí pelo sangue de Jesus? Quem foi salvo aí pelo sangue de Jesus? Sabemos que toda a antiga aliança e toda a Bíblia, ela revela Jesus. O Novo Testamento, o Espírito Santo vai dizer no Novo Testamento que as coisas que eram feitas no passado, na antiga aliança, eram sombras do que ia se cumprir em Cristo. Amém, queridos? Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Então, irmãos, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é como o nosso sangue, não é como o sangue de qualquer ser humano. O sangue de Jesus, eu disse, é precioso. Glória a Deus! É precioso porque é o Deus que se encarnou. É o Deus que se fez carne. Amém? É o Deus que se fez carne para viver no meio das suas criaturas e tomar o nosso lugar naquela cruz, pagar o preço, derramar todo o seu sangue para nos purificar e nos santificar de todos os nossos pecados. Amém? E a primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 6, diz:
Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito Santo, é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aplauda Jesus bem forte, igreja. Que palavra, hein, gente? Não sei vocês, mas chega a tirar o fôlego. Que é uma revelação tão tremenda que a gente fica impactado, irmãos. Observe que Deus, ele usa aqui o apóstolo João para dar testemunho do seu Filho Jesus Cristo. E aqui a doutrina estava sendo atacada, assim como hoje. Alguns diziam que Jesus não tinha vindo. Outros diziam que Jesus não poderia vir em carne, porque a carne é má. E Jesus não poderia encarnar sendo um Deus perfeito, santo. E tudo isso estava acontecendo. E aí o homem de Deus, o apóstolo João, ele é tomado pelo Espírito Santo para escrever essa carta para a igreja do Senhor Jesus. Dizendo, no verso 6, este é aquele que veio por meio de água e... O que isso quer dizer, meus irmãos? Por meio de água e sangue. Você sabe que o corpo humano, ele tem carne, ele tem sangue e tem o quê? Água. Aqui o que Deus está afirmando para nós é que o Filho dele, Jesus Cristo, realmente veio no corpo humano aqui nessa terra. Ou seja, nasceu. Assim como todo ser humano nasce, a profecia de Isaías 9:6 já diz: um menino se nos deu. Ele é o Pai da eternidade, Deus forte, ou seja, o Todo-Poderoso. E esse mesmo Deus Todo-Poderoso aqui que João está dizendo, este é aquele que veio em figura humana aqui nessa terra para nos salvar. E ele diz, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com sangue. Ou seja, ele não veio só uma parte, não. Ele não veio só o Espírito. Ele veio completo. Glória a Deus. Completo. Um ser humano, porém, sem pecado. Um ser humano perfeito, porque a natureza dele é divina. Amém? E o texto continua dizendo, e o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito é o quê? O Espírito é a verdade, irmãos.
Jesus disse que o mundo, ele não pode receber o Espírito de Deus. Amém? Porque o Espírito de Deus é santo e é o Espírito da verdade. Ele não habita no mundo, porque no mundo só há coisas que não agradam a Deus, principalmente a mentira. E para o Espírito Santo habitar, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e ser lavado pelo sangue de Jesus. Santificada, purificada, aí sim ela recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele testemunha de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia rapidinho em João 16, João 15, aliás, o mesmo João que foi usado por Deus para escrever essa carta. E lá no Evangelho, capítulo 15, ele vai mostrar para nós o que o próprio Senhor Jesus diz. Olha como é tremenda a palavra de Deus. Versículo 26. João 15, 26. Vocês acharam aí? Dê um glória a Deus bem forte. Amém. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de quem mesmo? Do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará o quê? Esse dará testemunho de mim. Bendito seja o nosso Deus. E quando João está confirmando aqui na sua carta, é exatamente o que Jesus diz. Quando eu enviar o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai dar testemunho de mim. Queridos, o testemunho de Deus é verdadeiro, sim ou não? Ninguém pode contestar. O Espírito Santo está em mim e está em você, ou seja, está em toda a igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. E é através de nós que ele dá o quê? O testemunho que Jesus veio para nos salvar. E aquele que não aceita esse testemunho está fazendo de Deus o quê? Ou está chamando Deus de quê? De mentiroso. E isso jamais Deus poderá aceitar, porque ele nunca errou e jamais errará. O nosso Deus, ele é perfeito, ele é santo, ele é reto. E ele é eterno. Ele dá testemunho do seu Filho. Jesus derramou sangue, em primeiro lugar, para nos salvar dos nossos pecados, para nos perdoar, nos limpar e nos tirar da condenação eterna e trazer cada um de nós para o seu reino. Os arrependidos recebem vida eterna no Filho de Deus. Não há salvação fora de Jesus. Pode apresentar outro nome de qualquer homem, de qualquer mulher, mas a Bíblia, que é a verdade, que o Espírito Santo da verdade confirma e testifica, ela mostra que só tem salvação em Jesus. Foi o único que ressuscitou, venceu a morte, porque ela não pôde conter ele, porque ele é santo. E ele ressuscitou, subiu aos céus, e a Bíblia afirma que ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. É nele que nós temos a vitória. É nele que nós temos a nossa vitória sobre o inimigo e sobre todos os problemas nessa terra. A fé que vence, qual é essa fé? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Ele é o Espírito da verdade. Quem ama dar esse testemunho aí? Quem ama?
Vocês gostam, gente? Eu também não só gosto, como eu amo. Por onde eu vou, eu estou dando testemunho. Jesus é bom, Jesus veio nos salvar. Jesus derramou o seu sangue para nos purificar. Glória a Deus, irmãos. Aí a gente vai para o verso 7 e diz: pois há 3 que dão o quê? Testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são... Aqui mostra claramente, né? O Deus único que se manifesta em 3 pessoas. Isso o homem não consegue entender. A nossa mente é muito pequena para entender isso. Mas a verdade é que Ele é o único Deus que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, glória! Bendito seja o nosso Deus para todos sempre. Nós vamos ver no versículo 7 e 8 esse testemunho dado no céu, e esse testemunho dado aonde? Confirmado na terra. Confirmado no céu e confirmado na antiga aliança, na lei de Deus que foi dada para Moisés, diz que o testemunho válido é pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Glória a Deus. E amados, quando uma pessoa se converte aqui na terra, há testemunho dela lá no céu. Amém? Porque são 3 que testemunham lá. O Pai, a Palavra que é Jesus, o Verbo que se fez carne e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Aí eu entendo perfeitamente o que Jesus diz. Que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Amém? É esse testemunho aqui, amados. No dia que você tomou a atitude de entregar a vida para Jesus, para se batizar, houve festa lá nos céus. Jesus ama salvar a igreja. Jesus quer salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não pediu. O que ele fez? Ele provou o seu amor dando o bem mais precioso dele, que é o seu filhinho amado. E ele veio. E ele tem poder para salvar o mundo todo se arrependesse nesse momento agora. O sangue de Jesus é maravilhoso e poderoso. Esse testemunho aqui, irmãos, que Deus dá da obra do seu Filho, certamente vai ser apresentado no dia do juízo, ali em Apocalipse 20, a partir do verso 11. O grande trono branco, e a Bíblia diz que se abre livros lá. E Deus está dando testemunho da obra do seu Filho todos os dias, não só no céu, mas principalmente na terra. Vamos ler o verso 7? Pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Verso 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Que coisa, gente. Eu fico impactado. O Espírito Santo está na Bíblia, no primeiro capítulo de Gênesis, abrindo a Bíblia, e você vai ver o Espírito Santo no capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo, fechando a Bíblia. Oh, glória! É o Espírito de Deus, Espírito da verdade.
Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Do primeiro capítulo ao último. Glória a Deus. Que coisa linda. Amados, aqui fala de água e sangue também que testificam na terra, dão testemunho. Jesus, ele derramou todo. Eu disse o quê? Todo o seu sangue para nos salvar. Amém? Jesus levou muitas chicotadas que lhe cortavam as costas, e saía água e sangue. Jesus recebeu uma coroa de espinho na cabeça, que também perfurou e saiu muito sangue. Mas quando Jesus está crucificado lá, os dois malfeitores que estavam do lado dele, um ao lado direito, outro à esquerda, tiveram as suas pernas quebradas. Porém, Jesus não. A Bíblia afirma para nós que o soldado romano pegou uma lança e atravessou o coração de Jesus. A lateral dele, aonde a Bíblia vai dizer. Saiu sangue e água. Repita comigo, saiu o quê? É exatamente o que o Senhor está afirmando aqui, que dá testemunho dele nessa terra. Igreja, nós não podemos trair esse sangue. Nós não podemos trair Jesus. Tem pessoas que traem Jesus por qualquer coisinha. Se alguém fala mal dela, ela traz Jesus, ela sai da igreja, ela sai da presença de Deus. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, eu me pergunto, meu Deus, será que essas pessoas entenderam o que o Senhor fez? Será que elas entenderam o que o Senhor fez? E eu fico me perguntando. Porque o pecado é tão maligno, igreja. É tão maligno que fere a santidade de Deus, e bastou um pecado só para Adão ser expulso da presença de Deus, e com ele todos nós. Só tinha um meio de Deus salvar as pessoas. Ele, o único santo, se fazendo carne e vindo aqui nessa terra para nos resgatar. O Espírito Santo dá testemunho. Mas também o sangue e a água que saiu de dentro de Jesus também testemunha. Porque no dia do juízo ele vai cobrar o seu sangue daqueles que rejeitaram. Ao ponto de Jesus dizer no seu ministério que o juízo será mais severo para aqueles que viveram depois da cruz, depois do sacrifício dele, do que para aqueles que viveram antes da cruz, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Eram cidades pervertidas, aonde o Senhor destruiu com fogo e enxofre. Mas Jesus disse, no dia do juízo vai ter menos rigor para elas do que para essa geração que eu vim, e as demais até a segunda vinda dele.
Mas também essa água, aqui pode se referir ao batismo também. Nós podemos aqui incluir o batismo, porque quando uma pessoa ela toma a decisão de entregar a vida para Jesus, qual é a primeira atitude dela? Ser batizada. E a Bíblia diz que esse batismo nas águas é quando a pessoa mergulha, ela está sendo sepultada. A velha criatura está sendo o quê, igreja? Sepultada. E quando ela sai da água, sai uma nova criatura agora, não para viver no pecado novamente, mas para viver em novidade de vida para a glória de Deus. Quantos testemunhos no céu? 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o pecador, de modo que quando o pecador se arrepende aqui, eles testificam lá. E a festa no céu, no meio dos seres celestiais, na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor afirma que aqui no meio dos homens também são 3 que testificam, que dão testemunho dessa obra redentora. O Espírito da verdade, a água e o sangue. O sangue de Jesus e a água que saiu de dentro dele nos santifica e nos purifica de todos os nossos pecados. Eu disse de quantos? Até o final da nossa vida aqui, ele diz, eu paguei todos, agora você é meu. Você vive agora para me servir, para me glorificar. Isso aqui é muito lindo, gente, é a doutrina de Jesus Cristo. E essa doutrina que tem poder de salvar, tem poder de curar, de libertar e fazer coisas extraordinárias. Coisas maravilhosas. Se a gente fosse entrar na questão da antiga aliança, você vê que ali tudo foi ordenado por Deus para purificação, ou para purificar tinha que ser com sangue e com água. E apontava para quem? Quer ver? Volte rapidinho a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, gente, é um livro muito lindo. Hebreus, capítulo 9. Nós vamos colocar o título dessa mensagem, o sangue. O sangue. Amém? Mas é o sangue de quem? De bode? De animais? É o sangue de Jesus. Hebreus 9, verso 22. Acompanhe comigo aí, igreja. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, aqui se referindo à lei que Deus deu a Moisés, se purificam com o quê? E apontava para quem? Para Cristo, gente. Apontava para Jesus. Tá? E sem derramamento de sangue, não há o quê? Não há remissão. Ou seja, se não fosse o sangue de Jesus, nós continuaríamos pecadores. Mas a Bíblia diz que hoje nós somos santos em Cristo Jesus. Não pelas nossas obras, mas pelo que Ele fez por nós. Quando Paulo vai escrever às igrejas, ele já entra dizendo, aos santos que estão em Corinto, eita glória! Aos santos que estão em Filipe, e assim ele vai. Glória a Deus. É tão precioso o sangue de Jesus, que a gente não sabe explicar. Mas não ficou derramado ali em Jerusalém o sangue de Jesus. Aí você me pergunta, que isso, pastor? Como assim não ficou derramado? Não caiu na terra? Pois é, mas a gente não consegue entender
as coisas de Deus assim se Ele não revelar. Eu só sei que todo o sangue de Jesus foi resgatado da terra e está na presença do Deus Todo-Poderoso. E para provar tem que estar na Bíblia, sim ou não? Hebreus 9 e o versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer não desta criação, aqui se referindo ao tabernáculo que está no céu, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou aonde com o seu próprio sangue? Entrou no Santo dos Santos. Aonde é que fica esse lugar? Nos céus. Glória a Deus. Uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Glória a Deus. Ele entrou aonde? Irmãos, nós precisamos estudar bastante a Bíblia. Porque você sabe que Deus, ele levou Moisés e ele mostrou para Moisés um tabernáculo que tem lá em cima. E ele mandou Moisés fazer uma cópia aqui na terra. E nesse tabernáculo tinha o pátio externo, tinha um lugar santo e tinha o santo do... Que isso pode mostrar para nós também algo muito profundo. Por exemplo, o pátio externo representa essa terra, até o primeiro céu que os nossos olhos vê. O santo lugar do tabernáculo, o segundo céu. E o santo dos santos, o terceiro céu, a morada de Deus. Amém? Foi nesse lugar aí. Assim como só tinha um homem que era escolhido por Deus aqui na terra, o primeiro foi Arão, chamado de sumo sacerdote, uma figura daquele que viria, Jesus Cristo, assim como só ele poderia entrar lá no Santo dos Santos uma vez por ano. Vocês sabem que quando os dois filhos de Arão tentaram entrar, eles dois foram fulminados do fogo, ou pelo fogo que saiu da presença de Deus. E aquele sumo sacerdote, ele era uma figura de quem? Ele ia lá e fazia expiação por todo o povo de Deus. Mas era com sangue de animais. Jesus, porém, com seu próprio sangue. Não na terra, mas nos céus. Para fazer expiação pelos nossos. E ele diz, está quitado, Pai, está consumado. Agora eles são nossos novamente. Todos que entregam a vida para Jesus têm a vida eterna. Para encerrar, nós voltamos para a primeira carta de João, capítulo 5. Falamos um pouco do sangue, tá? Que os sangues dos animais da antiga aliança apontava para Cristo, para Jesus. E agora Jesus veio e entra no Santo dos Santos, que é o terceiro céu, com seu próprio sangue, purificando todos aqueles que entregam a vida para Ele. Quando uma pessoa se batiza, ela está fazendo uma confissão pública diante de todas as pessoas, inclusive dos seus familiares, e há um testemunho disso. E lá no céu também, Deus testemunha. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de que Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Repita comigo. Aquele que crê
tem em si, aquele que não dá crédito a Deus o faz. O que vocês acham? Tem alguma pessoa nesse mundo que essa palavra que se aplica a ela? Por exemplo, os ateus, né? Eles usufruem, né? Eles usufruem de todas as bênçãos de Deus, sim ou não? A terra, o sol, o dia, a noite, o pão de cada dia. Amém? Eles usufruem de tudo, mas eles dizem que não existe, chamando Deus de quê? E no dia do juízo, toda a humanidade, desde Adão até o último que vir, quando Jesus voltar, vão estar presentes diante do grande trono branco, e ali todos vão conhecer quem é o verdadeiro e quem é o falso. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Agora, para terminar, o versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Que Deus nos deu a vida eterna, igreja! Glória a Deus! Não chama a sua atenção isso aqui? Que não está no futuro. Está no quê? No presente. No momento que uma pessoa se arrepende dos seus pecados e entrega a vida para Jesus, ela recebe o quê? A vida eterna. A vida eterna está em Jesus. A vida eterna é Jesus. E está muito claro isso aqui. E o testemunho é este. Qual é o testemunho, pastor? Conta para nós esse testemunho que é dado lá em cima e dado aqui embaixo. O testemunho é que aquele que crê no Filho já recebe a vida eterna. Mas o texto continua. E esta vida está no seu Filho. Versículo 12, para finalizar. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus. Então é claro. Se a pessoa permanece em Cristo, ela tem a vida eterna. Se ela está fora de Cristo, ela não tem a vida eterna. E se ela não se arrepender antes da sua morte, é condenação eterna. É trevas, é escuridão, irmãos. Agora, se ela entrega a vida para Jesus e permanece firme em Jesus, ela tem em si a vida eterna. Glória a Deus. Os que creem em Jesus têm a vida eterna. Os que servem o mundo não têm a vida eterna. Queridos, há uma guerra nesse mundo do bem contra o mal, do mal contra o bem. Assim como os filhos de Deus promovem vida para as pessoas, o diabo também, através das pessoas que não servem a Deus, promove morte para aqueles que não estão em Cristo. Você observa aqui nessa cidade tão pequena, quase todos os dias é um prato envenenado. Isso aqui é uma figura de linguagem. Quem tem o Espírito Santo que entenda. Aí as pessoas olham e dizem, oh, legal, que negócio bom é esse? Mas o final dá o quê? Morte. Esse negócio diz, todos são filhos de Deus, todos que morrem vão para o céu. Mas aonde é que está escrito isso aqui? Na palavra de Deus. Porque Jesus não mandou pregar para o mundo, ou seja, no mundo para filhos. Ele mandou pregar para criaturas. Todos que estão em Adão são chamados de quê? Criaturas. Aí ele diz, ide pregai a toda criatura, aquele que crê, aquele que será o quê? Ou aquele que crê e for água. Olha o testemunho da água. Será o quê? Oh, glória!
Quem já foi salvo em Jesus Cristo? Quem já recebeu essa vida eterna aí? Então dê um glória bem forte, glorifica Jesus. Eita glória! E essa aqui é a mensagem. A Bíblia toda fala do sangue de Jesus. Só abra a sua Bíblia em Apocalipse 12, só para a gente finalizar. Olha só, irmãos, eu quero finalizar com essa preciosidade aqui também. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Abra rapidinho aí, para a gente já participar aqui do pão e do cálice. Apocalipse 12, verso 11. Esse eles aqui são os que foram lavados pelo sangue de quem? De Jesus. Leia comigo. Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Glória a Deus. Esse e o venceram está se referindo ao diabo e seus demônios. E como é que nós vencemos ele? Através do sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Tome cuidado com esse sangue de proferir, de falar, porque muitos se escarnecem aí fora, numa rodada de piada, numa bagunça. Ai, o sangue! Olha, isso é perigoso. O sangue de Jesus tem o quê? Poder de salvar, de curar, mas também a pessoa que usar ele de maneira não com reverência, ela pode dar conta diante. Então não participe dessas coisas. Há muitas blasfêmias aí fora, muitas blasfêmias e muitas piadinhas com as coisas. Um outro dia eu estava observando assim algo, né? Eu assim, estava sentado num lugar e alguém chegou com uma pessoa e perguntou algo para ele, né? Ele disse, não, está tudo bem, graças a Deus e tal. Aí a pessoa disse, e aquela situação assim, assim? Ele disse, não, vai dar certo em nome de Jesus. Aí ele disse, olha um crente aqui, que bênção, hein? Para onde a gente vira é crente. Aí aquela pessoa saiu de perto dela, ela puxou um cigarrozão do bolso, acendeu e... Meu Deus, eu disse, mas que coisa, a coisa está feia, hein? As pessoas estão escarnecendo desse Deus santo aqui, que expulsou Adão do paraíso por causa de um pecado. E hoje a gente vê tantas coisas aí, irmãos. Essa nova geração agora, olha, para servir Jesus, olha, Jesus é tão bom que a gente pode fazer o que quer. Jesus disse que a porta é estreita e apertada. E são poucos que, nesse sangue aqui tem poder. Se nós queremos seguir Jesus como estamos seguindo, nós temos que seguir os passos dele. Eu encerro com essa palavra aqui que Jesus disse. Se alguém quiser me servir, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Repita comigo. Negue-se. Ou seja, aquilo que você mais gostava, aquilo que mais nós gostávamos, nós temos que... Aí seus familiares vão olhar, o que aconteceu com fulana, com fulano, está tão mudado, mas por quê? Viu transformação. Ela renunciou a si mesmo, negando a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo quem? Aí as pessoas, menina, menino, mas você é bobo, você tem que aproveitar a vida. É assim ou não é? Você tem que aproveitar a vida. Mas na verdade, quem está aproveitando a vida é você que está em Cristo Jesus, que foi lavada pelo sangue do Cordeiro.
Vamos permanecer firmes, porque Jesus está voltando. Nós vamos baixar a nossa cabeça agora, vocês aí. Em seguida, nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos fazer uma oração antes de participarmos da ceia. Pai amado, a Tua palavra, ela foi entregue. Que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados, nossas falhas,